Nessa semana, diversos estados brasileiros e alguns países como Argentina e Estados Unidos divulgaram um balanço da safra. Na Argentina, como podemos ver na tela, as perspectivas de produção e área são positivas e cresceram em relação ao último ano. O aumento na área é de 8% e a produção estimada em 13,8%. Embora esse crescimento não tenha sido tão expressivo, o trigo está sendo negociado 3% mais alto do que no ano passado, apesar de ainda estar 5% abaixo da média da temporada aí dos últimos 5 anos. Para entender melhor o impacto disso no mercado brasileiro, eu convido o Carlos Cogo, consultor de agronegócio, para conversar com a gente. Cogo, muito obrigada, bem-vindo ao Hora H do Agro e eu já aproveito para te perguntar, considerando esse aumento na produção de trigo na Argentina e o fato de que o preço atual ainda se mantém acima em relação ao ano passado, como que você avalia o potencial de impacto nas dinâmicas aqui de importação, nos preços do trigo no mercado brasileiro? O que a gente pode esperar para os próximos meses dentro dessa dinâmica das safras e preços? Perfeitamente. Cumprimento você, Mariana, agradeço a oportunidade também a todos que nos assistem. Realmente é a maior oferta por parte da Argentina, um processo que já vem ocorrendo nessas últimas 2 temporadas. A Argentina voltou a expandir a sua área de trigo, né? Ainda sofre lá dentro com as retenções, mas elas já sofreram uma redução dessas taxas. Os produtores voltaram a apostar no trigo, que é uma commodity que vem com preços sustentados no mercado externo, né? E isso é um dos motivos dessa atratividade pelo plantio novamente na Argentina e essa expectativa de aumento de área. Aqui no Brasil, nós estamos num período de entre-safra doméstica. O dólar em patamares mais elevados eleva a paridade de importação do produto que vem de fora, especialmente a Argentina, que é o maior fornecedor do Brasil. Então, as cotações no mercado brasileiro elas estão em alta. Hoje, flutuando aí no Paraná entre R$ 1.600 e até R$ 1.700 a tonelada do trigo de tipo 1, e no Rio Grande do Sul entre R$ 1.460 e R$ 1.500 a tonelada, né? Essas cotações só devem ceder quando entrar a segunda safra de milho no Paraná e quando houver necessidade de abertura de espaço de armazéns, os produtores desovarem parte dos estoques de trigo remanescentes da colheita do ano passado. Perfeito. Você mencionou aí a Argentina, retenções, a volta das retenções está prevista aí, então, a partir de julho, e esse me parece que é um fator que deve influenciar as exportações. Eu queria entender se isso influencia as exportações da Argentina para o Brasil e o que é esperado dessa movimentação, porque você bem colocou aqui que aqui no Brasil estamos em entre-safra, mas com certeza a indústria, o produtor já está olhando para toda essa dinâmica, né? O que a gente pode esperar nesse sentido? Sem dúvida. Essa oferta da Argentina, mesmo com a volta das retenções a partir de 1º de julho, os produtores reagiram a essa volta, contestando, etc., mas estava prevista uma redução apenas temporária até o final de junho nas retenções, né? Embora Milei tenha prometido na campanha que vai realmente fazer uma redução gradual das retenções aí, pelo menos até o final do seu mandato, né? O agro é muito importante na receita de divisas na Argentina e não permite ainda abrir mão de todas as receitas. Uma colheita desse tamanho na Argentina vai ter um impacto mais à frente. Eles ainda estão também num período de entre-safra, devem colher essa safra bastante elevada, o clima deve ser favorável a essa próxima temporada. E isso sim, traria um efeito de pressão baixista sobre as cotações aqui no mercado interno. Esse efeito baixista deve ser reforçado também por uma tendência de aumento de área plantada no Brasil. Ainda aquém do que a gente imaginava, mas a área deve se recuperar. O ano passado, só para lembrar, tivemos uma quebra de safra por problemas climáticos. Acabou que o produtor perdeu muito em qualidade, além de perder em quantidade. Esse ano a expectativa é de uma safra boa no Brasil e na Argentina. Aí sim, a pressão de baixa deve começar a se acentuar entre final de agosto e início de setembro, com a entrada da safra nacional, e depois prosseguir esse período de baixa com a entrada da safra da Argentina, que é mais tardia, entre novembro e dezembro. Vamos aguardar, então, porque o clima é um fator muito importante para tudo isso acontecer aí até agosto, setembro, como você colocou, né?
E aí queria trazer um pouquinho a nossa conversa também para Estados Unidos, porque essa semana o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele soltou um novo relatório na safra de trigo. Então, continuando falando de trigo, né? Na safra de trigo de inverno dos Estados Unidos, 45% dessa safra apresenta condições boas ou excelentes, o que é ligeiramente abaixo do que foi registrado em 2024. Já quanto à safra de trigo primavera, o USDA informou que o plantio está em 17% em comparação a 14% do ano passado. Para soja e milho, o USDA informou que o plantio de milho está em 12%, contra 11% de 2024. Quanto à soja, a semeadura está em 8%, contra 7% visto mais ou menos nesse período do ano em 2024. Então, Kogo, o que eu queria entender contigo, a gente falou aí dessa produção de safra na Argentina, agora estamos vendo esse desenrolar dos números aí do USDA. Qual que é o fator também de Estados Unidos e desses números que o USDA traz dentro desse contexto de trigo? Você mesmo falou agora, né? A gente está numa entre-safra no Brasil, numa entre-safra na Argentina, olha para um mercado que tende a ser baixista ali entre agosto e setembro. O USDA e esses números, eles entram como nessa leitura que você já adiantou para a gente? De fato, assim, a safra dos Estados Unidos, de trigo especialmente, deve passar por uma área bastante estável, realmente em relação à temporada anterior, ao contrário do que está ocorrendo nesse momento com soja, milho e algodão, né? Eles estão reduzindo de maneira até bem acentuada a área de soja, reduzindo com muita força a área de algodão e aumentando a área de milho, mantiveram uma certa estabilidade aí na área plantada com trigo, somando as diversas temporadas que eles têm entre trigo de primavera e trigo de inverno, né? O fato é que, ainda assim, isso tem pressionado pouco a Bolsa de Chicago, que cota o trigo soft, e a Bolsa de Kansas, que cota o trigo hard, o trigo com o maior teor de proteína utilizado em panificação. O mercado fica mais calmo com essa ideia de uma oferta boa por parte dos Estados Unidos, que é um grande player global. Há uma tendência de uma melhoria também na oferta por parte da Rússia e da Ucrânia, dois players importantes. A Rússia ainda é o maior exportador global de trigo, mas essas cotações do trigo em nível global, elas estão sendo sustentadas por outro motivo. Há uma grande correlação de preços entre os futuros de trigo e os futuros de milho. E os futuros de milho estão num viés de alta, em função de uma situação que ocorre nos dois grãos. Ambos estão com estoques globais em queda. A relação estoque final prevista para 25 e a demanda global, tanto de milho quanto de trigo, é de redução. E isso sempre foi um dos vetores muito importantes na sustentação de preço futuro, seja do milho, seja do trigo. Como essas commodities têm correlação direta e o preço do trigo havia caído mais que o preço do milho, agora o trigo também acha um gancho de sustentação nas cotações futuras do milho. Então, da parte de cotação internacional, a gente pode esperar que a paridade de importação de trigo pelo Brasil, mesmo quando chegar a colheita, vai se manter nesse nível elevado, né? Mas o que vai realmente pressionar vai ser uma oferta adicional por parte da Argentina. Muito interessante. Você comentou ligeiramente, mas eu queria levar essa informação para quem nos assiste também em relação a tipos de trigo, porque a gente está falando de países produtores, importação, exportação, mas a depender das condições desse trigo, vai atender a uma demanda específica da indústria, né? Que tipo de trigo que o Brasil importa? Como que isso também, né, os tipos de trigo influenciam nesse acompanhar das cotações, nesse fluxo de comércio internacional da triticultura? Perfeito. Esse é um bom tema, né? Porque o Brasil vem procurando melhorar sua qualidade de trigo, né? Lembrando, o Brasil importa todos os tipos de trigo, mas preferencialmente o que o Brasil importa são os trigo hard, trigo com alto teor de proteína, com mais de 12% de proteína, que é aquele trigo usado em panificação, né? Lembrando que o consumo interno brasileiro ainda depende muito de importações, tá? A gente tem um balanço aí onde você tem em torno de, dependendo do que nós vamos colher esse ano, vamos pensar numa boa safra, aí, uma safra na casa de mais de 10 milhões de toneladas, nosso consumo é da ordem de 12 milhões de toneladas. Então, o país ainda mantém um déficit
E a nossa demanda interna é uma demanda muito de panificação, né? De toda a demanda interna de trigo, 56% é panificação. E para panificação você precisa do trigo hard. O resto é distribuído entre macarrão, uso doméstico, biscoito, etc., em que você pode fazer um mix de trigo hard com trigo soft, ou usa o trigo soft, que é um trigo também usado em rações animais. Aqui no Brasil, a gente vem melhorando. O trigo pão, que é considerado o trigo melhor, já equivale a 57% da produção. E o trigo brando, que é o intermediário entre o trigo melhorador e o pão, a 26% melhorador e outros com o restante. Ou seja, vem havendo ao longo dos anos uma melhoria na qualidade do produto brasileiro, especialmente no Paraná. O Rio Grande do Sul está um pouco mais lento nesse processo, para se adequar exatamente à demanda do mercado brasileiro. Mas o que ocorre? Acaba que a gente acaba exportando o trigo, mesmo não tendo um suprimento necessário para atender a demanda interna, a gente compra um trigo de melhor qualidade de fora e exporta o nosso trigo soft. Já chegamos a exportar 3 milhões de toneladas de trigo. Isso é um bom caminho para o produtor. Existe um mercado lá fora para trigo soft, é um mercado para trigo ração ou para outros produtos que não exijam alto teor de proteína. Então, existe esse mercado. É salutar isso do produtor poder vender um trigo, exportar um trigo soft durante o período de colheita, né? Agora, é bom lembrar que há um grande espaço no mercado brasileiro ainda para um trigo com alto teor de proteína. Pois é, que Mas acho que inclusive. vale uma coisa, destacar o trabalho da Embrapa, que é responsável por trazer essas melhorias ao longo do tempo, de novas variedades de trigos pão e trigo brando, né, trigos de boa qualidade, e que já aparecem hoje não só no sul, mas em áreas irrigadas do Cerrado brasileiro. Nós temos trigo hoje no Mato Grosso, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Bahia e até no Ceará. Era isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente eu ia falar, inclusive a Embrapa é, né, sem dúvida nenhuma, e uma das grandes pesquisadoras do Brasil para essas variedades e para essa adaptação a regiões, a climas, né? Antes de encerrar com você, eu também queria te perguntar, é claro, a gente está olhando para um plantio dos grãos dos Estados Unidos que está ligeiramente mais avançado em relação ao ano passado, como eu trouxe ali alguns números. Esse avanço, ele já gera, falando principalmente de soja e milho nesse caso, né? Ele já gera comportamentos na Bolsa de Chicago. O que a gente pode falar desde esse relatório que foi lançado do USDA? Como que isso se refletiu na Bolsa de Chicago? Já dá para falar algum tipo de repercussão? Como que isso reflete, inclusive, em preços de mercado futuro? Sim, deveria estar pressionando os preços. Digo que está pressionando mais o preço do milho futuro do que o preço da soja. Por quê? Porque o milho futuro já está refletindo um aumento de área de mais de 5% nos Estados Unidos. Com essa área que eles vão plantar, quase 2 milhões de hectares a mais, eles podem buscar uma colheita histórica de 400 milhões de toneladas. Então, isso começa já a pesar nos preços futuros, com o plantio andando bem, andando rapidamente. Do lado da soja, não. Por quê? Além da redução de área, o mercado está muito envolvido nas notícias diárias que estão surgindo de um provável acordo acordo comercial em relação a tarifas, que todo mundo está por dentro, né? Estados Unidos e China. Realmente, um acordo comercial não é o caso de perguntar se o acordo vai ocorrer, quando o acordo vai ocorrer. O acordo vai ocorrer. Lembrando, no acordo que ocorreu lá atrás, no primeiro governo Trump, na fase 1 para pacificar a trade war da época, o que os Estados Unidos ofereceram? Grãos e carnes, grãos, algodão e carnes no acordo, né? E isso é o que se espera também. E se isso acontecer, os preços futuros das commodities agrícolas, aí eu não estou falando mais só de soja, milho, algodão e até mesmo trigo, tende a se fortalecer. A leitura do mercado futuro vai ser: haverá finalmente maior demanda por grãos americanos, vai parar a pressão baixista da guerra tarifária e o mercado vai subir. E do lado brasileiro, a tendência é que os prêmios caiam, né, e voltem a funcionar no patamar mais baixo, já que haveria mais fluxo saindo dos Estados Unidos e menos pressão sobre grãos brasileiros. Perfeito. E aí, o que a gente... Eu queria fazer um exercício aqui com você, porque sobre guerra tarifária é isso, não existe como não falar desse assunto quando a gente está falando de agro, de commodities. Como que você tem, de fato, aconselhado, né? O que você tem falado nas suas consultorias para os seus clientes em relação a esse acompanhamento de guerra tarifária? Não é um momento que dê para tomar grandes decisões,
Mas eu imagino que o produtor também não possa ficar, produtor, indústrias não possam ficar de braços cruzados também, né? Quais que são as cautelas que precisam ser tomadas? O que é necessário para ficar de olho no dia a dia, para estar minimamente ali acompanhando o fluxo dessas notícias, sem deixar que haja qualquer tipo de prejuízo aí no curto, médio e longo prazo em relação à produtividade e rentabilidade, sobretudo? Tanto nas consultorias reservadas quanto nas palestras abertas aí para o público em geral, a gente está recomendando que o produtor entenda o momento. É um momento que está trazendo oportunidades para o Brasil, mas traz uma grande incerteza nisso tudo, né? Então a gente está recomendando efetivamente que os produtores aproveitem a situação de um preço relativamente sustentado lá fora. Estou falando principalmente de soja, que é o grande carro-chefe de venda de insumos. Acelerem a compra de insumos para a próxima temporada, 25, 26, aproveitando $1 mais alto, aproveitando um preço futuro já razoavelmente sustentado, com essa expectativa aí de acordo, e os prêmios ainda bastante elevados nos portos brasileiros, inclusive os prêmios futuros, os prêmios para embarques em 2026. Então, essa combinação ainda permite uma rentabilidade atrativa em todas as regiões do Brasil. Vale a pena avançar na compra do pacote de insumos, seja sementes, fertilizantes, defensivos, biológicos, exatamente para aproveitar esse bom momento que o mercado vive aqui no Brasil, né? Já que esse mercado pode tomar um viés bastante diferente caso esse acordo seja divulgado em breve, não demore.